2026 começou movimentado para o cenário macroeconômico. A China, como disse na abertura, anunciou medidas de salvaguardas para importação de carne bovina e agora, no sábado, o presidente dos Estados Unidos, uma força especial norte-americana, capturou o ditador da Venezuela, o Maduro, e sua esposa. O petróleo seria um dos alvos do presidente norte-americano. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o analista de mercado da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes. Ronaldo, muito boa tarde, muito obrigado. Como é que esse cenário que agita o começo de 2026 afeta o agronegócio não só do Brasil, mas no mundo inteiro? Boa tarde, Zaidan. É um prazer estar aqui sempre. Bom, a gente já pode criar uma estimativa de impacto, sobretudo para o agronegócio americano, de redução de custos. Porque quando os Estados Unidos conseguir retomar o acesso ao petróleo venezuelano, se espera que o diesel chegue mais barato nos Estados Unidos, mas isso pode levar até 4 anos, Aidan. Então, imediatamente, o que a gente tem de impacto são as especulações nas bolsas. As commodities sobem, tem aquele movimento de aversão a risco, o ouro está disparando, porque, na dúvida, o mercado vai para onde tem segurança. E eu só quero ressaltar que eu digo retomar o petróleo venezuelano, porque Estados Unidos e Venezuela têm uma história de longa data de parceria. Quem monta quase que toda a infraestrutura de extração de petróleo da Venezuela são os Estados Unidos. Desde 1990, quando a Venezuela abre ali a sua exploração de petróleo para multinacionais entrarem lá, Estados Unidos investe pesadamente para criar toda essa estrutura. Então, Estados Unidos não foi lá e tomou o petróleo venezuelano, atendeu a um convite, a uma abertura de mercado, colocou dinheiro e começa a comprar petróleo venezuelano. Houve uma época em que os Estados Unidos, de tudo que importava, 15% vinha da Venezuela. E aí, em 2007, quando o Hugo Chávez resolve estatizar, do dia para a noite ele sequestra as usinas e as petrolíferas americanas, é aí que começa todo o problema dos Estados Unidos com a Venezuela. Mas eles tinham um histórico de cooperação, tinham um histórico de comércio de muitas datas a longos anos. Então agora o que se espera é que seja retomada essa parceria, mas para recriar toda a malha de perfuração de exploração de petróleo venezuelano vai muito tempo, pelo menos 4 anos. É importante a gente lembrar que a Venezuela já produziu mais de 300 milhões de barris de petróleo por dia e hoje está em menos de 500 mil barris por dia. Então é uma estrutura que ela precisa ser ressuscitada. Isso vai demandar tempo, mas o que o mercado acredita, visando para o agronegócio, é que assim que conseguir retomar essa parceria, o custo do produtor americano certamente vai ficar mais barato, sobretudo por causa do diesel. Mesmo diante da dificuldade de processamento do óleo da Venezuela, isso pode acontecer? Pode, na verdade, quando a gente fala de qualidade de óleo, é até mais interessante o óleo venezuelano para os Estados Unidos. Dentro do termo, da terminologia do petróleo, a gente chama que a Venezuela tem um petróleo grosso, que é assim mesmo o termo que se usa. E as indústrias americanas, elas são preparadas para esse tipo de petróleo. Lá na Arábia Saudita, nos países do Oriente Médio, se tem o petróleo fino e até o petróleo super fino. Esse petróleo ele é mais valorizado porque você tem menos trabalho para refinar, para transformar em diesel, para transformar em gasolina. Só que não adianta você ter o petróleo superfino se a sua indústria está preparada para refinar o petróleo grosso, que é justamente a qualidade de petróleo que tem na Venezuela. Então, a malha de petrolífera dos Estados Unidos já está pronta, já está preparada. Isso não é de agora. Isso é uma construção de muitos anos, de muitas décadas, que essa malha já está construída. E aí, então, quando a Venezuela puder voltar a vender, é bom colocar isso de uma forma bem clara. Os Estados Unidos não está tomando o petróleo da Venezuela. Os Estados Unidos está retomando aquilo que foi tomado dele lá atrás, e os Estados Unidos quer comprar o petróleo da Venezuela. E aí sim a gente pode falar em redução de custo. E é bom colocar também, Zaidan, lembrar que a Venezuela ela não está incomodando só num golpe que ela deu nos Estados Unidos. A Venezuela, primeiro, ela sequestra as petrolíferas americanas, depois ela usa todo o investimento que os Estados Unidos colocou lá de perfuração para vender o petróleo para a China, que é uma rival americana
notória, todo mundo sabe, e ela depois ameaça invadir a Guiana, que é onde está os Estados Unidos fazendo também exploração de petróleo. Os Estados Unidos têm essa parceria com a Guiana. Então, era uma bomba relógio, o Maduro ali, a gestão do Maduro contra o governo americano. Não vou nem falar contra o Trump. Também a Venezuela, ela se torna uma peça de aproximação da China e da Rússia para os países da América Latina. A gente está falando de uma aproximação a ponto de ter bases militares russas, chinesas, iranianas ali na Venezuela. Então, o Trump ele está desfazendo esse emaranhado geopolítico, onde China, Rússia já estão presentes na América Latina através da Venezuela e também protegendo as suas usinas, as suas petrolíferas ali na Guiana, para que a Venezuela não faça com a Guiana a mesma coisa que fez dentro da própria Venezuela. E nesse caso aí, os Estados Unidos retornando à produção com as suas grandes indústrias, né, que estão no mundo todo praticamente, como é que fica a distribuição no mercado internacional desse petróleo na Venezuela? Eu fiquei muito surpreso quando você falou que eles chegaram a produzir 300 milhões de barris por dia, é isso mesmo? 3 milhões, será que eu entendi? 3 milhões, perdão. 3 milhões por dia. Por dia. Hoje, 500. Mas o 300... hoje 500. Mas o 300 é um número também que está no imaginário coletivo, porque a maior reserva de petróleo do mundo hoje é na Venezuela, que tem essa capacidade de 300 milhões de barris. Segundo ali, fica a Arábia Saudita com 270 milhões de barris. Então, o 300 é o número correto quando se fala de reserva de petróleo, mas a Venezuela já foi a maior produtora de petróleo do mundo. E aí ela cai para 3,5, depois cai para 3,2. Um grande golpe que aconteceu na Venezuela também foi na virada de 2002 para 2003, quando os funcionários da petrolífera fazem greve. E o Hugo Chávez, para resolver a greve, em vez de negociar, ele vai lá e demite 18 mil técnicos, demite 18 mil engenheiros, pessoal especializado. E aí ele sofre um baque de 3,5, cai para 3,2, depois cai para 2,5 e hoje está produzindo 500 mil barris por dia. E aí, para responder a sua pergunta e te devolver, a Venezuela tem petróleo para vender para o mundo inteiro, tanto para os Estados Unidos quanto para a China, para quem quiser. Mas para isso, ela precisa reestruturar. Ela precisa de capital intelectual, ela precisa que esses especialistas voltem para lá e precisa de dinheiro para refazer a sua infraestrutura que foi toda sucateada. Então a pergunta que eu estava fazendo antes era com relação à exportação de petróleo, né? Capacidade e quantidade os venezuelanos têm, como você disse. Agora, com as indústrias, as petroleiras norte-americanas instaladas ali, haverá, não sei se eu vou exagerar no termo, mas um monopólio por parte dos Estados Unidos na exploração e exportação do petróleo venezuelano? Pode ser que tenha, não posso dizer que não, porque vai depender, é uma corrida, vai depender de quem chegar primeiro. Em 1990, quando a Venezuela abre para fazer a exploração daquela faixa de Oníroco, haviam também petroleiras europeias. Só que os Estados Unidos escolheram investir mais, até por causa da logística, né? A Venezuela é muito mais próxima dos Estados Unidos do que próxima da Europa. E quem investiu mais tem maior retorno. Então, os Estados Unidos, eu gosto muito de frisar essa frase, não estava roubando o petróleo da Venezuela, ele estava comprando. Ele investiu dinheiro, ele construiu a infraestrutura e depois estava recomprando aquilo. Então, eu acho que hoje não haveria o monopólio, como eu estou dizendo, não dá para cravar isso, mas eu acredito que não, porque a presença da China na Venezuela é quase que irreversível. Daria para dividir, talvez, mas antes de tudo isso, antes de pensar em quem vai ficar com a grande parte desse petróleo, tem que pensar em quem vai reconstruir essa infraestrutura, porque a China também tem interesse nisso. A China também estava financiando a Venezuela. O problema da China com a Venezuela é que ela comprava o petróleo da Venezuela em troca de empréstimos de dólar. E quando ela pagava em yuan. Então a Venezuela não estava tendo caixa. Ela estava trocando petróleo por dívida. Porque se ela troca por um direito de empréstimo,
ela vai ter que pagar esse empréstimo em algum momento. Então isso foi deteriorando também. De 2014 para cá, a deterioração aumentou e afundou ainda mais com o embargo que o Trump implicou contra a Venezuela em 2019. Então precisa saber quem é que vai botar grana, porque primeiro é isso, vai demorar, tem que passar por essa transição de governo e ver quem é que vai colocar a grana ali para reconstruir. Um outro ponto que assusta, Zaidan, que é o que também está causando um pouco de aversão a risco no mercado, que nós vimos ontem as bolsas subindo, as commodities puxam, obviamente, mas o Trump tem todo esse pano de fundo que eu estou contando aqui, que quem deu golpe primeiro não foi os Estados Unidos, quem deu golpe foi a Venezuela nos Estados Unidos. O que me surpreende foi o tempo que demorou para os Estados Unidos fazer isso, porque os Estados Unidos teve um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares e ficou quieto, no sentido de tentou lá com a ONU, tentou com as instituições, mas ninguém fez nada. Eu acredito que até demorou. Esse é o pano de fundo. Mas a gente tem um outro lado da moeda, que é a Rússia dizendo assim: se os Estados Unidos podem invadir a Venezuela e tirar um soberano do poder, por que eu não posso fazer isso com a Ucrânia? Pior ainda, a China dizer: se os Estados Unidos podem ir lá e tomar o poder de um país, por que eu não posso fazer isso com Taiwan? Como eu estou dizendo, deixando bem claro, o pano de fundo é outro. Os Estados Unidos estão retomando aquilo que foi roubado dele. Mas a China e a Rússia podem usar isso como argumento para intensificar os conflitos. E aí que assusta o mercado, Zaidan. E o peso maior, pelo que você está falando, não é o combate ao narcotráfico, como foi anunciado pelo presidente Donald Trump, mas o petróleo parece ter tido maior peso nessa decisão. Eu até brinquei aqui com o pessoal no nosso escritório que eu achei foi estranho ele dizer que era o narcotráfico, porque quem conhece a história da geopolítica sabe que existiu um sequestro das petroleiras americanas e o Trump tinha todo o argumento ali justificável para dizer: você nos roubou e eu quero retomar esse prejuízo de volta. Além disso, tem a questão do desmanche do eixo ditatorial. Você tem o bloco unificado entre Rússia, China, Coreia, Irã, e a Venezuela foi o último a entrar. Rússia, China e Irã estão distantes dos Estados Unidos. Agora, se você entra na Venezuela, você tem outros países ali e você tem uma faixa de terra muito maior, que é a aproximação das Américas, que é a América Latina. Então, ele também tinha essa intenção de afastar a presença da Rússia e da China aqui na América. Tanto que ele também imputa contra o Maduro parcerias com o Hamas, com o Hezbollah, que são grupos terroristas. Tudo isso através do Irã, nessa campanha Venezuela e Irã. Então, o petróleo tem essa história de sequestro, que tem toda justificativa, e tem também a questão da geopolítica. Só que isso é difícil de explicar para a população, Zaidan. Quando você fala que está combatendo droga, é mais fácil do pessoal aceitar. Ninguém quer que cresça um narcotráfico, ninguém quer que um dono de cartel seja presidente, seja dono, seja soberano de uma nação. Então, esse argumento ele é mais fácil de ser vendido. Só que aí o Trump, ele cria para ele uma narrativa que ele é refém dela, porque agora está criando a história de que se ele fez isso contra a Venezuela, ele vai ter que fazer isso contra outros países, como, por exemplo, a Colômbia. E pode ser que ele faça mesmo algo contra o Augusto Petro. Ele já está dizendo em alguns discursos que pode mirar a Colômbia, mas o fato é que não se acredita que ele tem alguma inteligência preparada contra a Colômbia, como já existia essa inteligência contra a Venezuela. Os militares fizeram testes, eles construíram as maquetes onde o Maduro estava, eles sabiam exatamente quantas paredes tinham, quanto tempo teria que ser capturado para ele não entrar naquele quarto forte, porque se ele entrasse naquele quarto forte, seria muito mais difícil. Então, não imagino que exista um plano desse contra qualquer outro país, contra a Colômbia. O fato era, o motivo real era afastar a presença da Rússia e da China na América Latina e, obviamente, reaver o petróleo e as usinas, todo o capital financeiro que foi investido na Venezuela e foi roubado dos Estados Unidos. Essa é a história, essa é a verdade. Querendo muita gente acreditar ou não, querendo muita gente concordar ou não, esse é o fato. E aí se vai discutir se isso é certo, se isso é errado, vai de cada um. Mas o fato, a história conta que é exatamente essa, Zaidan. O presidente Donald Trump dizendo, isso aqui é meu, né? Não mexe aqui não, porque
esse território, América Latina, é meu, pertence a nós, norte-americanos. Mas a Aí gente... agora você pensa, Pois ele não. fala isso, mas e lá atrás isso aqui é meu. E a Venezuela foi lá e mexeu, e tomou. E tomou deles. Todas as petrolíferas que estavam instaladas na Venezuela, que gastaram grana lá, o Chaves em 2007 diz, olha, se vocês querem ficar aqui, 60% do seu lucro é meu. Então, assim, literalmente roubou, né, os Estados Unidos. Ô Ronaldo, pelo que a gente vê, a demanda pelo petróleo, consequentemente a disputa para ter mais e melhor o petróleo, está muito longe de acabar. Como é que fica o apelo mundial do investimento em energias renováveis que a gente vê nas COPs, o mundo inteiro falando? Negócio é economia, viu, Zaidan? O petróleo ele nunca vai acabar, não é nem só por questão de energia, não. Tudo é petróleo, plástico é petróleo. Então, se você falar que vai acabar com o petróleo, você vai acabar com o plástico. Tudo tem plástico, acrílico, essas coisas todas. Mas eu também não vejo que aumentar os poços de petróleo, aumentar as perfurações, colocam em risco as energias renováveis. Não é nem pelo discurso de sustentabilidade, é pela economia. A China quem está liderando isso e ela viu que é rentável, é uma energia mais barata. Você tem carros elétricos aí, ou híbridos, que tem uma tecnologia muito superior a um carro a combustão e a metade do preço. Então você tem as placas solares que estão crescendo cada vez mais. Eu não estou falando só de placa que você coloca na sua casa, eu estou falando de usinas solares. A China está montando usinas de painéis solares e entregando energia de graça para várias indústrias. Então a energia limpa, ela não é ameaçada pelo petróleo porque os governos entenderam uma coisa: ela lucra. E o dinheiro fala acima de qualquer coisa, porque você tem que proteger a economia. Nós não vamos acabar com o petróleo vai continuar sendo extraído, o petróleo vai continuar sendo uma grande renda, tanto para a produção de energia, mas como para produzir outros equipamentos, como eu falei, o plástico é essencial para a vida humana. Sem o plástico, tem até alguns livros sobre sustentabilidade que falam, sem o plástico, talvez não existiria a tartaruga, por exemplo, porque não existiria baleias, porque o plástico, antigamente as pessoas matavam tartaruga para fazer pente. Depois que você teve o plástico, você não precisou matar mais vários animais e uma série de outras coisas. Então, sempre vai existir o petróleo, mas eu não acredito que isso ameaça a energia limpa, não pelo fato de sustentabilidade, mas pelo fato de lucratividade. Ela vai estar cada vez mais lucrativa porque ela é cada vez mais barata e energia é a grande discussão do mundo agora. A gente está passando por uma revolução tecnológica, a gente está vivendo um momento histórico da inteligência artificial. A primeira fase em 2022 e a segunda fase em 2027. E tudo isso é irreversível, essa inteligência artificial só vai continuar sendo aprimorada e ela demanda muita energia. Petróleo e energia limpa vão trabalhar lado a lado, Zaidan. E a questão da permanência dessas fontes de exploração é bastante importante, né? Você falou 320 bilhões de barris, a capacidade para ser explorada na Venezuela. Fazendo uma conta simples, né? Você falou 500 mil barris. Eu tinha feito essa conta imaginando que a produção diária seria de 1 milhão. Você está falando que é a metade, 500 mil. Mas na conta para 1 milhão de barris por dia, as reservas dariam para 800 anos, é isso? O cálculo é muito tempo, grotesco, mas é isso? É por aí. É por aí. Você me corrigiu que eu tinha falado 300 milhões, são 300 bilhões. Mas isso só na Venezuela. A Arábia tem mais 270 bilhões de barris em reserva. Então, tem petróleo com rodo. E a China encontrou lá o tório, né? A China está minerando o hélio 3 na Lua. Então, o grande foco agora é produzir energia. Não vai faltar. Eu escuto desde o meu ensino fundamental no colégio que o petróleo está acabando. E cada vez mais que o tempo passa, a gente descobre mais reservas de petróleo. O Brasil acabou de descobrir uma grande reserva de petróleo, então vai ter petróleo, mas o grande foco vai continuar sendo esse, porque a discussão não é só a falta de energia. Não vai ter falta, a discussão é o preço dessa energia, o custo. Eu até faço aqui, Zaidan, quando a gente vai ver as movimentações de importação e exportação, para a gente saber quem são os nossos principais parceiros comerciais, eu tenho que tirar a nota fiscal de
de perfuradoras de petróleo, de plataformas de petróleo, porque acontece às vezes de um país emprestar sonda, emprestar equipamentos de petróleo, seja para fazer pesquisa, seja para fazer perfuração. Uma sonda custa US$ 1 bilhão, e às vezes o país só empresta para o outro, então é um custo alto para a população e para o governo, para qualquer governo bancar. Então, por isso que a energia limpa ela vai continuar sendo uma fonte de pesquisa. Agora se fala em fusão, fissão nuclear, não pelo fato de faltar petróleo. Isso é um mito que se criou no ensino fundamental da nossa geração e foi sendo vendido. Mas não é pela falta de petróleo, é pelo custo. Perfuração de um poço, refino do óleo é caro. É caro. Então, a gente vai continuar buscando energias limpas, não é por sustentabilidade, não é por achar que o petróleo vai acabar, é porque é caro. É pensando em inflação. Ronaldo, eu não posso encerrar essa ótima entrevista sem falar de grãos, né? Que também é a sua especialidade. A produção de soja na temporada está sendo revisada ainda que levemente, para cima, né? Deveremos ter uma super produção do grão. E nos Estados Unidos, ao contrário, estamos aí, quem sabe, com uma revisão para baixo. Como é que está esse movimento no mercado e o que deve ser dito para o produtor brasileiro que agora está colhendo a sua soja, quando ele deve vender, ele tem que esperar? Sobre as revisões, a ideia, eu até faço uma ressalva, o nosso número aqui na Royal, a gente tem a nossa metodologia, está em torno de 173 a 174 milhões de toneladas. Nós vamos revisar, podemos, mas eu acho cedo, porque existe um grande risco de perca de soja por causa da colheita. Em 2021 nós passamos por isso, excesso de chuva, você perde qualidade, tem mofo, tem uma série de problemas que você tem descarte, às vezes, de caminhões e caminhões de soja por causa da colheita. Então, eu acho que é cedo ainda de jogar os números para cima, porque a gente vai... E outra coisa, além de qualidade, tem o tempo de tirar essa soja do campo. Será que a gente vai conseguir entregar à medida que o comprador precisa? Falando de preço, sendo bem honesto aqui, eu acho que para quem precisa vender na boca da colheitadeira ou na boca da colhedeira, como a gente costuma falar, já perdeu a principal oportunidade. A geopolítica também está impactando na soja, porque o Japão estava colocando mísseis ali em torno de Taiwan e incomodando a China, e a China pede para os Estados Unidos dar um sossego no Japão, ó, bota o Japão mais quieto aí. E os Estados Unidos falam, ó, eu posso pedir para o Japão sossegar, mas eu quero algo em troca, você compra a minha soja. E aí surgiu aquele acordo de 12 milhões de toneladas. Então a China está comprando soja americana não por necessidade nem por preço, mas para cumprir um acordo político. E isso acaba impactando nos preços do Brasil. Segundo ponto, a gente tinha um dólar que fechou no ano passado, do dia 29, perto de 5,60. Ele volta no dia 5 de janeiro de 2026 para casa de 5,40. Só em 3 dias de pregão, 29, 30 e dia 5, a soja ela perde quase R$ 5 por saca por causa do dólar. Então, para quem precisa vender na boca da colheitadeira, sendo bem honesto, eu acho que já perdeu o melhor preço. O que poderia fazer agora, olhando a longo prazo, eu acho venda em Chicago ainda interessante, não agora. Os próximos 30 dias ainda vai ser pautado pela colheita brasileira, que se tiver problema aqui na colheita do Brasil, Chicago sobe mais ainda, porque a China vai olhar para a soja americana, mas lá para a liquidação, olhando para os contratos mais à frente, eu vejo venda em Chicago ainda ponto interessante. E uma outra oportunidade que não é muito comum de se ver com os produtores brasileiros, é em vez de você vender soja em reais, você vende soja em dólar. Que aí quando o dólar subir, você vai lá e trava o dólar e ganha um pouquinho aí nessa precificação. Mas lembrando que isso tudo são operações que envolvem risco. Se você for fazer, faça com muito cuidado, faça com muita atenção, e tanto para as duas operações, eu acredito que é para tiro rápido. Faz, e assim que vier a oportunidade, não fique esperando algo melhor, não. Já realiza ali logo e já garante o lucro, porque os melhores preços, como eu disse, eles já ficaram para trás ainda.